Vamos aqui para esta meditação tão especial na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, e os versículos 21 e 22. Diz assim a Palavra de Deus: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. O Senhor Jesus nos chama, nesse período de confinamento, para exercermos, para colocarmos em prática o perdão, a riqueza do perdão. Perdoar a ofensa dos outros, perdoar os familiares, perdoar aqueles que estão vivendo em volta de nós. Não é fácil, mas vamos tentar extrair algumas verdades, algumas lições que a Palavra de Deus nos deixa sobre isso. Primeira verdade que eu quero refletir com os irmãos e amigos: não é fácil perdoar. Nós sabemos que não é fácil perdoar. Seria muito bom se as pessoas nos correspondessem da maneira que nós desejamos ou que esperamos delas. Mas as pessoas nos surpreendem em não corresponder da maneira que estamos aguardando. E por que isso acontece? Porque as pessoas são diferentes uma das outras. As pessoas não são iguais. Elas são diferentes no seu polegar, no seu digital. Elas são diferentes na íris dos olhos. Elas são diferentes no DNA. Em vários outros aspectos, as pessoas são diferentes uma das outras. Mesmo nós caminhando para 8 bilhões de pessoas no planeta. E você quer saber? Até a própria alma gêmea, que Deus prepara uma bênção, e nós conhecemos, e casamos, e convivemos, e não são iguais. São gêmeas numa parte, na outra parte tem um pensamento, tem maneiras de ser diferentes. Então, por isso que é difícil quando pensamos, sem nos aprofundar, sobre o perdoar. Mas aprendemos nesse texto, e vamos nos aprofundar nisso, que as pessoas são diferentes. Seria muito bom se fossem iguais, porque aí poderia se ter a reciprocidade daquilo que se espera. Mas as pessoas são diferentes em atitude, as pessoas são diferentes no falar, as pessoas são diferentes no comportamento, as pessoas são diferentes no responder, as pessoas são diferentes no pensar. Então isso nos dá a entender que se estamos confinados, esse período de quarentena, é um motivo muito especial que Deus está nos dando para aprendermos a exercer o perdão. E o perdão tem um poder maravilhoso, e você vai entender um pouco desse poder. Aí muitas vezes a gente pensa: mas se eu perdoar e não houver mudança de atitude no meu próximo, no meu semelhante, como que eu vou fazer para aceitá-lo, para compreendê-lo, para amá-lo
esquecendo tudo que fez que eu não gostei, como que eu poderei exercer o amor? Aguarde e ouça essa mensagem até o final, que tem um segredo de Deus para se revelar aos nossos corações. Segunda verdade bíblica sobre a importância do perdão é que Jesus fez uma parábola do servo ingrato. Lembra dessa parábola? A parábola do servo ingrato é que um senhor chamou seus servos para pedir contas e um dos servos tinha uma grande dívida com esse senhor. A dívida era mais de 10.000 talentos. A avaliação de um talento é cerca de 35 a 50 quilos de ouro. Dever 10.000 talentos seria hoje na cifra de bilhões de dólares que esse servo estava devendo para o seu senhor. Só que ele se prostou, ele pediu a compaixão do seu senhor, e sabe o que Jesus conta nessa parábola? Que o senhor desse servo perdoou a sua dívida. Ele saiu feliz, perdoado, mas encontrou um conservo seu que lhe devia 100 denários apenas. Era o pagamento de 3 meses e meio de salário de um trabalhador. E aquele conservo fez a mesma coisa que ele fez com seu senhor. Prostrou-se diante dele, pediu perdão, e ele o pressionando, e ele o estrangulando, e ele o forçando, não se compadeceu. E levou para os juízes, para a sentença. Aí, pessoas que assistiram isso, se constrangeram com a situação, voltaram para aquele senhor e contaram o que o servo ingrato fez. E o seu senhor veio e entregou para os verdugos, para os castigadores, aquele servo ingrato, porque não se compadeceu. E Jesus chega a dizer: assim o Pai Celestial tratará aquele que não perdoar. Então essa aplicação é que o perdão de Deus para a nossa vida foi tão grande, foi tão maior do que os nossos pecados. Nós somos aqueles servos que em cifras de pecado devíamos bilhões de dólares para Deus e não tínhamos como pagar. E Deus nos perdoou. Então, se o nosso conservo, o nosso familiar, o nosso parente pecar contra nós, é um valor muito pequeno e nós temos obrigatoriedade diante de Deus de perdoar. Nós temos que perdoar, porque as nossas grandes faltas, os nossos crimes, Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Então, os pecados dos outros contra nós são pequenos, ínfimos, perto da grandeza dos nossos pecados, dos nossos crimes, das nossas grandes iniquidades que Deus perdoou. Então você e eu somos devedores do perdão. Precisamos perdoar, sim. Agora, no terceiro ponto que eu quero trazer, tem uma pergunta. E se nós não perdoarmos? E se nós endurecermos o nosso coração e não perdoarmos o nosso próximo, o nosso familiar, o nosso parente, o nosso conhecido, o nosso irmão em Cristo? Se nós não perdoarmos, os nossos pecados também são retidos diante de Deus. Para que os nossos pecados do dia a dia, numa oração, sejam perdoados, é preciso que perdoemos a todos quanto nos têm ofendido. Quer um exemplo disso? A oração sacerdotal que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. A oração do Pai Nosso, melhor dizendo, a oração do Pai Nosso.
A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos discípulos tem aquela parte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha o exemplo. Perdoar para ser perdoado. Agora em Marcos capítulo 11, versículo 26, Jesus fala assim: se não perdoardes os pecados dos homens, tampouco vosso Pai Celestial perdoará os vossos. Então, se nós não perdoarmos, não liberarmos perdão, Deus não libera. Deus não libera. Lembra o que Jesus falou? Antes de levar a sua oferta no altar, reconcilia-te com teu inimigo. Precisa haver perdão, senão não é aceita a oferta no altar. Então não adianta estar no culto, o culto uma alegria grande, conversar com o pastor como se nada tivesse acontecendo, aquela bênção toda. Se nós estivermos assim e não perdoarmos, pode estar na alegria pura, mas Deus está retendo. Deus está retendo. Porque há uma lei espiritual sobre isso. Perdoar para ser perdoado. Agora, quarta verdade bíblica sobre a importância desse perdão. Você sabia que existe consequências para quem não perdoa? E consequências sérias. Consequências pesadas. Quando se diz, não vou perdoar, não vai perdoar, existe um desdobramento para quem não abre o coração para liberar o perdão. O primeiro prejudicado de quem não perdoa é a própria pessoa. Não são os outros. Em primeiro lugar, é a pessoa que não perdoou. Mas por que eu estou falando isso? Porque existem estatísticas em que pessoas estão doentes de câncer porque está faltando perdoar alguém que lhe fez mal. Pessoas estão com doenças crônicas porque está faltando perdoar alguém que lhe fez mal. Pessoas estão envelhecendo rapidamente porque está faltando perdoar alguém que lhe ofendeu. As pessoas estão com os ossos fracos porque está faltando perdoar ofensas. Alguém que ofendeu, que caluniou, que traiu, que deu um desfalque, que mentiu, que aprontou coisas terríveis. Mas é preciso se liberar o perdão. Tem pessoas com ausência de paz, porque está faltando perdoar. Pessoas infelizes, porque está faltando perdoar. Olha, o perdão, ele é mais forte do que qualquer remédio. Lembra de Pedro que negou a Jesus por 3 vezes? Lembra do Senhor Jesus nas praias do mar da Galileia? Pedro negou 3 vezes. E por 3 vezes Jesus estava lá, numa reconciliação com Pedro, perguntando, tu me amas? E ele dizendo, eu te amo, Senhor. E o Senhor dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Precisava haver essa reconciliação. Senão, Pedro não conseguiria ter o fluir do Espírito Santo como Jesus queria. Então eu preciso perdoar, você precisa perdoar, aproveite o confinamento e exerça o perdão com todos que te rodeiam. Mas eu quero concluir essa reflexão agora com a quinta verdade. Se eu perdoar, como conviver com as pessoas? A verdade é o seguinte, eu vou te dar um exemplo prático. Se um pai
provoca a ira de um filho, e o filho perdoa, ele vai dizer, mas eu perdoei e o pai continua me provocando a minha ira. Então você exerce o perdão, vai aos pés de Jesus e ora a ele dizendo, Senhor, tira aquela ira daquela pessoa, tira o desprezo que aquela pessoa me faz, tira aquelas palavras de ofensa que são palavras feridas, muda esse meu relacionamento com meu chefe, com meu cônjuge, com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com a minha filha. Conta para Jesus a história do que você está passando. E sabe o que vai acontecer? Depois de você perdoar e contar para Jesus, essa pessoa vai mudar de atitude contigo. Por quê? Porque Jesus trabalha através da oração. Ele muda a circunstância. Aí você me pergunta, mas pastor Rogério, quantas vezes eu devo orar para que aconteça essa mudança? Você deve orar todos os dias. Você deve orar principalmente sempre quando encontra essa pessoa. E é uma oração de todo o coração. Se você orar com o coração parcial, você vai receber algum indício de agressões. Ou na palavra, ou no desprezo, ou no maltrato, ou pessoas com atitude que você reprova. Mas quando você buscar de todo o coração, o Senhor não deixa aquela pessoa se comportar daquele jeito. Não deixa aquela pessoa ser tão sossegada. Não deixa aquela pessoa ser tão irritante. Não deixa aquela pessoa ser tão violenta. Através da sua oração, através do perdão que você deu, o Espírito Santo vai mudar a atitude dessa pessoa naquele ambiente que você estiver. Creia nessa palavra. Essa palavra é de Deus e essa palavra nos foi dada pelo Espírito Santo de verdade para vos transmitir. Perdoe a todos que te rodeiam e tenha a paz que só Jesus pode dar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.